Hoje nós vamos falar sobre o tratamento das nossas feridas emocionais, lembrando que a gente fez o estudo desse livro aqui, As 5 Feridas Emocionais. Vamos falar um pouquinho sobre esse tratamento. Nós falamos a gente já falou sobre as 5 feridas. Hoje eu vou falar um pouco com vocês sobre um pouquinho das 5 feridas e o tratamento de forma generalizada para todas as feridas. Dá para a gente fazer esse apanhado. Ela aqui nesse finalzinho, ela vai falar o seguinte, deixa eu até ler o nome do capítulo para falar aqui para vocês. Cura das feridas e transformação das máscaras. Aqui a gente não fala de cura, eu não falo de cura. Por que eu não falo de cura? Cura dá a impressão que aquela ferida, a gente nunca mais vai acionar. Não é isso que acontece, por isso que eu falo de tratamento. O tratamento é o quê? Eu vou lá, cuido, vai ficar uma cicatriz que vai me deixar marcas. E essas marcas vão ser úteis, vão fazer parte da nossa personalidade. Não tem como a gente apagar aquilo que a gente vivenciou em algum momento da nossa vida. Por isso que eu não vou falar de cura, eu vou falar de tratamento. A gente vai tratar. E isso vão ficar as marcas que vão servir como parte da nossa personalidade e que não vão atrapalhar a nossa vida, não vão atrapalhar o nosso dia a dia. Por isso que eu falo em tratamento, tá? Eu já vou falando aqui enquanto as pessoas chegam, que ela fala que eu vou fazer um resuminho de todas as feridas que eu acho importante para vocês. Então ela bota assim, como que é a forma de cada uma das feridas lidar com as suas máscaras. Então, quando a sua ferida da rejeição está ativada. Então, quem se identificou com a ferida da rejeição? Vou falar aqui agora. O que ela fala? Você veste a máscara de escapista. Esta o leva a querer fugir da situação ou da pessoa com quem você acha que vivenciará a rejeição. Temendo entrar em pânico e se sentir impotente. Essa máscara também pode convencê-lo a ficar mais invisível possível, o mais invisível possível, evitando dizer ou fazer algo que possa fazê-lo ser mais rejeitado pelos outros. Essa máscara faz com que você acredite que não é suficientemente importante para ocupar o seu lugar e que não tem o mesmo direito de existir que os outros. Então, quem tem a ferida do escapismo é assim que a máscara atua. A ferida do abandono é quando você veste a máscara do dependente. Então, ela o leva a se comportar como uma criança que procura chamar a atenção com choro, queixa ou submissão, pois acha que não pode conseguir alcançar nada sozinho. Essa máscara lhe fornece os meios para evitar que o abandonem e para obter mais atenção. Pode, inclusive, convencê-la a ficar doente ou arranjar um monte de problemas para atrair o apoio que procura. A ferida da humilhação, quando ela é despertada, você veste. Quando ela é despertada aqui, só fazendo um adeno para vocês, às vezes, eu já falei com vocês, a gente tem mais de uma máscara, a gente tem mais de uma ferida. Às vezes, uma ferida está mais ativada do que a outra. Então, por exemplo, geralmente a gente tem ou a ferida da rejeição ou do abandono, como eu já falei com vocês, porque essas acontecem muito no início da nossa vida infantil. Só que às vezes eu tenho uma ferida do abandono e tenho a ferida da traição, por exemplo. E na maior parte da minha vida, da traição fica mais ativada. Então eu posso ter as duas, mas em alguns momentos aquilo vai sobressaindo, ou durante a maior parte da minha vida, a da traição ela é mais predominante. E às vezes a gente não consegue ver muito bem isso, tá?
Então, tem momentos que uma está mais ativada do que a outra. Geralmente, a gente tem minimamente duas. A gente pode se identificar até com três. Mais do que isso, eu acho que não. Porque a gente começa a se misturar com as outras feridas, tá? Oi, mãe, bom dia. Bom dia a todo mundo que está chegando. Vamos lá continuar com a da humilhação. Na da humilhação, você veste a máscara do masoquista. Esta o faz esquecer suas necessidades para só pensar nas dos outros, sendo uma pessoa boa, generosa e sempre disposta a prestar favores, mesmo que além dos seus limites. Também dá um jeito de assumir as responsabilidades e os compromissos dos que parecem ter dificuldade em cumprir os seus deveres. E isso antes mesmo que lhe peçam algo. Faz de tudo para se sentir útil, para não se sentir humilhado e rebaixado. Assim, acaba sem a sua liberdade que você tanto preza. Sempre que as suas ações ou iniciativas são motivadas pelo medo de sentir vergonha ou de ser humilhado, você está vestindo a máscara do masoquista. Ferida da traição. Adota a máscara do controlador, que o torna desconfiado, cético, autoritário, intolerante devido às suas expectativas. Você faz de tudo para mostrar que que é uma pessoa forte e não se deixa enganar facilmente, em especial quando decide pelos outros. Essa máscara o leva a fazer de tudo para evitar perder sua reputação, até mesmo a mentir. Você se esquece das suas necessidades e faz o que for preciso para que as outras pessoas pensem que é uma pessoa confiável. Além disso, essa máscara lhe permite exibir uma áurea de pessoa segura de si, mesmo que você não esteja muito confiante em suas próprias decisões e ações. Quinta máscara. Ferida da injustiça é ativada quando você veste a máscara do rígido, que o torna uma pessoa fria, brusca, seca, no que se refere ao tom de voz e aos movimentos. Assim, a sua atitude e seu corpo também se torna rígido. Essa máscara faz com que você se torne muito perfeccionista e faz vivenciar muita raiva, impaciência, crítica e intolerância para consigo mesma. Você é uma pessoa exigente e não respeita os seus limites. Todas as vezes que se controla, se reprime e é severo em relação a si, é um sinal de que colocou a sua máscara do rígido. Então, aqui eu falei um pouquinho de cada característica. Quando você começa a agir de determinada forma, é um sinal que essa máscara está aparente, que ela está ativada, que a ferida foi ativada. Entenderam? Então, por isso que é importante. Como que é cada característica dessas pessoas com o ego? Quando a ferida está ativada, como que o ego aparece? Então, o escapista imagina que cuida bem de si mesmo e dos outros para não sentir as diferentes rejeições vividas. Então, como aqui do ego, né? Como que quem tem essa ferida se engana. Então eu quero que vocês prestem muita atenção a isso, porque a gente se engana o tempo todo. Então, às vezes a gente tem muita dificuldade em reconhecer a nossa máscara, em reconhecer a nossa ferida, porque a gente se engana. Então, preste atenção como que a gente se engana no dia a dia para fingir que a gente não tem essa ferida. Então, vou falar de novo. O escapista. O escapista imagina que cuida bem de si mesmo e dos outros para não sentir as diferentes rejeições vividas. O dependente gosta de bancar o independente e dizer a quem quiser ouvir que se sente bem sozinho e que não precisa de ninguém. Então, a gente está sempre agindo o oposto à nossa ferida. Prestem atenção. O masoquista se convence de que tudo o que faz pelos outros lhe dá um imenso prazer e que ele escuta efetivamente as suas necessidades ao fazê-lo.
Adora dizer e pensar que tudo está bem e arranjar justificativas para as situações ou pessoas que os humilham. Então, esse é da humilhação. O controle da humilhação, eu acho que é uma das feridas que as pessoas têm mais resistência em admitir que tem, tá? E são as características mais comuns às pessoas. Então, eu vou repetir aqui do masoquista, que é: se convence de que tudo que faz pelos outros dá um imenso prazer e que escuta efetivamente as necessidades ao fazê-lo. Então, o que ela fala? Ah, não, eu ajudo os outros sim, mas eu sinto muito prazer em ajudar. Não, gente, que a gente não possa ter prazer em ajudar. Mas o masoquista, ele se engana muitas vezes fazendo isso. Então, é um cuidado que a gente tem que ter. Adora dizer e pensar que tudo está bem e arranja justificativas para as situações ou pessoas que o humilham. Então, ela está sempre amenizando o que as pessoas fazem com ela. Então, cuidado quem tem essa ferida. O do controlador. O controlador está convencido que nunca mente, de que cumpre sempre as suas palavras e que ninguém o amedronta. Então, esse é o da traição. Ele sempre fala que é a pessoa mais honesta do mundo, que ele nunca mente. Já daí ele já está mentindo, né? Ele é convencido que ele é forte, uma característica que a autora não colocou aqui, que ele é forte, que ele não tem medo de ninguém e que ele é a pessoa mais honesta, ou ela é a pessoa mais honesta, que ela não mente nunca. O do rígido. O rígido gosta de alardear como é justo, como leva uma vida sem problemas. Ele gosta de acreditar que tem muitos amigos que o apreciam do jeito que ele é. Então, o rígido, como que ele vê? Ele fala: não, eu sou uma pessoa justa, só uso a justiça ao meu favor. É porque eu sou uma pessoa muito justa, tá vendo? Ele foge da ferida dizendo: eu sou uma pessoa justa. Ele diz assim: não tem problema, eu não deixo os problemas me afetarem. Então, uma coisa para a gente ter em mente: a ferida da traição pode ser confundida com a ferida da injustiça. O como diferenciar, Elaine? Eu estava até conversando sobre isso com o Marcelo. E eu falei: eu tenho a ferida da injustiça, tá? Muito forte em mim. E o Marcelo tem a da traição. E aí quando eu li, ele falou: eu acho que eu tenho a da injustiça. Eu falei: não, você não tem a da injustiça. Porque como eu lido com ele, eu consigo perceber. Eu falei: você tem a traição. Mas a traição e a injustiça têm pontos muito parecidos. Por exemplo, a da crítica é muito forte. Só que o da traição, ele é o quê? Ele é crítico com os outros. A da injustiça, ele é crítico consigo. Então, os dois têm um padrão de exigência muito alto. Mas um é exigente consigo, que é o da injustiça, e o da traição é exigente com o outro, tá? Outra característica que comum é fazer de forte. Quem tem a ferida da traição é aquela pessoa que você acha que é forte o tempo todo. E isso parece rigidez, mas não é rigidez. É uma pessoa que mostra o tempo todo forte, que é capaz de suportar qualquer coisa. O da injustiça, ele não se conecta com o problema. Então, ele não diz que ele é forte, mas ele foge do problema. Não é que ele foge, todos os problemas dele, ele ameniza. Então, nada toca profundamente ele, porque ele tem dificuldade em lidar com os sentimentos. Então, tudo tá bom para ele. Vou falar um pouquinho do escapista do dependente, que pode ser que vocês se confundam também. O escapista, como que ele faz? Ele fala que ele cuida de si, né? E que ele não percebe que todo mundo é igual, que ele não se sente rejeitado. E aí ele está fugindo dessa rejeição. O dependente, ele diz o quê? Não, eu não tenho dependência nenhuma, eu vivo perfeitamente sozinho. Eu consigo viver muito bem sozinho, não é que não consiga, tá, gente? Mas sente falta. Ele sente muita falta. Então, ele foge aqui muito
dos sentimentos dele, dessa máscara, dizendo que que ele vive perfeitamente sozinho, tá? Então é um alerta para quem ainda tem dificuldade em reconhecer a própria ferida. Não é fácil reconhecer a própria ferida, por isso que hoje eu estou pontuando para vocês alguns aspectos dessas feridas, porque não é fácil reconhecer. E a primeira coisa que a gente precisa fazer é reconhecer essas feridas. É o primeiro passo. Eu preciso me atentar para ver o que eu posso mudar, o que eu posso fazer. Se eu não reconheço, eu não posso mudar. Então é muito sutil, a gente foge de reconhecer as nossas feridas, porque de alguma forma elas nos protegem. A gente criou uma armadura de proteção, que são as nossas máscaras. Então, se eu falo que ela não me serve, eu acabo achando que eu vou ficar vulnerável. E aí eu não quero reconhecer. É por isso que a gente tem dificuldade em reconhecer as nossas feridas e as nossas máscaras. Como que cada ferida pode fazer mal a gente? Então, a ferida da rejeição. Aquele que sofre de rejeição alimenta a sua ferida sempre que se julga inútil e imprestável. Sempre que acha que não faz qualquer diferença na vida dos outros ou foge de uma situação. Então, se você acha que você tem uma ferida da rejeição, se atenta a isso. Aparece muito isso em você achar que é uma pessoa que não faz diferença para a vida dos outros, que você não faz diferença para o mundo, que se você morrer amanhã, ninguém vai sentir a sua falta. Você não é uma pessoa... gente, é diferente que, eu sou a pessoa mais importante do mundo. Não é isso que você tem que pensar, mas assim, eu me acho tão insignificante o tempo inteiro. Eu me diminuo tanto o tempo inteiro. Então, isso é o mal que a ferida da rejeição causa a quem tem essa ferida, tá? A do abandono. Aquele que sofre de abandono alimenta sua ferida todas as vezes que desiste de um plano que preservava muito, quando não se preocupa o suficiente consigo mesmo e quando não prover as suas necessidades. Ele amedronta os outros ao se mostrar excessivamente dependente deles e se machuca bastante, atraindo doenças para chamar a atenção. A do abandono, uma característica que é muito importante a gente perceber, é que ela desiste das coisas que eram prazerosas. Isso é um alerta para quem tem a ferida do abandono. A pessoa muito empolgada com alguma coisa que ela criou para a vida dela, muito. Quando ela percebe que ela não obteve aquele resultado que ela esperava, sempre sobre o olhar dos outros, não fui reconhecida, não foi bem como eu pensava, ela desiste. E aí ela cai nessa ferida profunda, que aí ela vira uma criança. Então, esse é o primeiro alerta. Para quem tem a ferida do abandono, é clássico. Eu estou fazendo pirraça? Quem tem a ferida do abandono faz pirraça. E não é fácil quem tem essa ferida reconhecer que é pirraça, mas é pirraça. É uma criança, é um adulto fazendo pirraça. Quem tem essa ferida faz pirraça. Faz pirraça para chamar a atenção. E aí é por isso que vem a doença. A doença é muito comum para quê? Para ser vista, para ser olhada, para ser cuidada. Então, esse é o mal que a ferida do abandono traz. Aquele que sofre de humilhação alimenta sua ferida todas as vezes que se rebaixa, que se compara com os outros, que se diminui e que se acusa de ser gordo, mau, apático, aproveitador e etc. Ele se humilha usando roupas que o desvalorizam e maltratam o seu corpo, dando-lhe comida demais para digerir e assimilar. Atormenta-se assumindo as responsabilidades alheias, o que lhe tira sua liberdade e o impede de reservar tempo para si.
Então, quem está na ferida da humilhação é aquela pessoa que se doa o tempo todo para o outro. O do abandono também se doa. É uma característica comum. Mas o do abandono se doa e se o outro não fizer, ele vai ficar péssimo. Se o outro não retribuir, se o outro não reconhecer, ele vai ficar péssimo. O da humilhação, não. O da humilhação, ele se doa, se doa, se doa. E quando o outro não retribui, quando o outro não reconhece, ele vai dar uma justificativa. Dizendo, eu não fiz nada demais. E aí vai ficar pior ainda. Ele está sempre se rebaixando. Então, da ferida da humilhação é aquela pessoa que está sempre se comparando, mas de uma forma muito desequilibrada. Então, eu vou me comparar sempre com alguém que está muito além de mim. E aí eu me torturo com isso. Eu estou sempre me rebaixando. Quem tem a ferida da humilhação está sempre se rebaixando, se humilhando e vivendo em função do outro. E vivendo literalmente em função do outro. Quando ele fala que perde a sua liberdade, ele vai viver para o outro. As pessoas que a gente chama de codependente entram às vezes muito aqui. Ela vive em função de cuidar daquele outro. E sofrem muito, né? Se sentem muito humilhadas. Aquele que sofre da ferida da traição alimenta sua ferida mentindo para si próprio, acreditando em coisas falsas e não cumprindo com os seus prazos consigo mesmo. Ele se pune fazendo tudo sozinho porque não consegue delegar nem confiar nos outros. Mas, se resolve dar um voto de confiança nas pessoas, fica tão ocupado verificando o que fizeram que se priva de dedicar um bom tempo a si. Então, a ferida da traição é aquela pessoa que não consegue confiar, a desconfiança é algo muito forte nessa pessoa, então ela está sempre com o pé atrás. Ela tem muita dificuldade em delegar. E quando ela delega, ela está lá vigiando. E ela acaba perdendo o tempo de dedicação a ela. E é uma pessoa que acaba que ela não consegue, ela se engana. Além de enganar outro, ela se engana. Então ela cria metas, ela não alcança, aí ela se justifica. Ela se sabota com muita facilidade. Então, da traição, por exemplo, eu quero emagrecer. Aí botou lá uma meta. Ela não cumpriu aquela meta, ela vai se enganar, dando alguma justificativa para aquilo, para não admitir que ela não fez o que ela deveria ter feito, que ela não conseguiu cumprir com o que ela deveria ter feito. O da injustiça, aquele que sofre de injustiça estimula a sua ferida sendo excessivamente exigente em relação a si mesmo. Ele não respeita os seus limites e se estressa demais. É injusto com tudo que lhe diz respeito, pois vive se recriminando e se recusando a ver as suas qualidades e tudo aquilo que faz bem. Ele sofre quando enxerga apenas o que não foi feito ou o erro cometido. E tem dificuldade para encontrar prazer nas coisas. Então é uma pessoa que está com um nível de perfeccionismo muito alto. Ele só enxerga o erro, ele só enxerga o defeito, ele se cobra o tempo inteiro, incessantemente. E ele não reconhece isso, tá? Ele não acha que se cobra assim. Então, cuidado quando quando alguém falar para você, você se cobra muito, e você falar assim, eu não acho não. Ouve melhor, ouve com carinho o que essa pessoa está falando, que provavelmente você tem essa ferida da injustiça e você não está conseguindo lidar com ela, tá? Então esses foram os pontos principais para a gente começar a reconhecer as nossas feridas. Eu preciso reconhecer para poder mudar. Então, os passos agora para a mudança. O primeiro passo é esse. Consciência, eu preciso ter consciência das minhas feridas. Então eu tenho que saber quais são as feridas e máscaras que eu uso no meu dia a dia. Muitas pessoas me falaram assim, Elaine, eu tenho a ferida da injustiça,
porque a minha mãe era muito exigente. Não é só por isso. Você tem que ficar atento às máscaras. Então, eu sou uma pessoa muito exigente comigo, eu me cobro muito. Como que eu sou no dia a dia? Eu sou rígida, eu sou inflexível. Porque a minha mãe ter sido muito exigente, não necessariamente é você. Pode ser que eu seja assim, mas não necessariamente. Eu posso ter desenvolvido uma ferida da humilhação. Eu posso ter visto a exigência dela como uma humilhação e posso ter desenvolvido a ferida da humilhação e não a da injustiça. Vocês entendem como isso é mais complexo do que a gente imagina? Então fiquem atentos às máscaras. Quais são as máscaras que eu uso? Como que eu lido no meu dia a dia? E, de preferência, que vocês tenham consciência, sabe o que vocês podem fazer? Pega essa live de hoje que eu tô fazendo, eu vou deixar aqui salva, pede para alguém assistir e falar o que ela acha que você é. A gente consegue muito mais avaliar no outro do que na gente mesmo. Porque com a gente às vezes acaba falando, não, eu não sou assim. Eu não faço isso. Não, eu faço isso, mas não é dessa forma. Por quê? Porque eu não tô querendo ter consciência da minha ferida. Lembra que é uma máscara de proteção? Se eu falo que eu tenho ela, eu vou me sentir desprotegida. Eu não quero. Por isso que a gente tem dificuldade para reconhecer. Primeira coisa, para a gente mudar, preciso ter consciência. Então, primeira etapa no processo de tratamento da ferida emocional, ter consciência de quais são as minhas máscaras, quais são as minhas feridas emocionais. Isso é o primordial. Preciso identificar. Uma forma da gente identificar, a gente começar a anotar. Então façam isso. Isso eu sempre dou como dica. No final do seu dia, tem um tempo para você e anota. O que te incomodou? Como que você se sentiu? E o que aconteceu? Com qual máscara que ela pode estar envolvida? Vou dar um exemplo para vocês. Ontem eu estava conversando com um paciente e ele me falou assim, há muito tempo ele me fala assim, não, porque se eu for mandado embora, aí toda vez ele fala assim, não, porque se eu for mandado embora, aí eu virei para ele e falei assim, você tem um risco de ser mandado embora? Aí ele parou e pensou, ele falou, não, nunca ninguém falou, mas eu posso ser mandado embora a qualquer tempo. Aí eu virei para ele e falei assim, você tem uma ferida, essa ferida é do abandono. Então o tempo todo ele acha que ele vai ser mandado embora. E aí o que ele faz? Ele está criando um monte de recursos para quando ele for mandado embora. E é possível até que ele peça demissão. Não que ele vai fazer isso porque a gente está trabalhando em terapia, mas isso acontece. Olha só como que a ferida do abandono aparece na vida dele. Ele tem um medo, ele começa a ter o medo de ser mandado embora, o abandono, e aí ele começa a criar estratégias para que, se isso acontecer, ele vai ter uma outra solução. Então ele começa ou a arrumar outros empregos, que isso também acontece com facilidade, né? Eu já vou e arrumo trabalho e saio desse. Porque quando eu sinto que eu vou ser abandonado, eu abandono antes. Então isso gera uma angústia na vida dele. Então, como que a gente começa a identificar as nossas feridas atuando no nosso dia a dia, nas coisas que se repetem na nossa cabeça diariamente. Diariamente tem um pensamento que me atormenta. Vai lá ver, no final do seu dia, vai avaliar para ver se isso tem a ver com alguma ferida emocional. Isso vai ajudar muito. Então, para ter consciência da minha ferida, eu tenho que estar toda hora atenta aos meus pensamentos, aos meus sentimentos e àquele pensamento que vem repetindo na minha cabeça e que eu não consigo entender porque que aquilo é tão forte. Porque para mim aquilo faz todo sentido, tá? Para mim aquilo é certo e eu só estou me defendendo. Então anota. Então, primeira dica, primeira etapa, eu vou identificar minhas feridas e vou começar a anotar para ver em quais momentos da minha vida elas aparecem, as feridas.
Segundo, eu vou entender que eu vou ter uma coisa chamada resistência. Eu não vou querer admitir para mim. Parece muito com a fase do luto. Eu descobri que eu tenho uma doença, eu vou começar a negar. Então, o negar faz parte desse momento que a gente vai viver agora. Eu vou negar, eu não vou me encontrar em nenhuma, eu vou falar que é bobagem. Tudo isso que a Elaine tá falando é maior bobagem. E tá tudo bem, é uma resistência que você vai criar mesmo. Vai passar. Como que vai passar? Dá um tempo, vai digerindo, vai anotando lá que vai passar. A autora aqui faz até uma analogia, quando você vê que você tem uma espinha no seu rosto, o que você faz com ela? Você quer eliminar essa espinha de cara, né? Aí você vai lá e espreme, aquele negócio fica pior ainda do que antes. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que aceitar que ela tá ali. Eu vou aceitar. Então, nesse momento de resistência, acalma, anota, porque você vai aceitar, vai ter um momento que você vai aceitar essa ferida, que você vai entender essa ferida. Próximo passo, que é muito importante, é o ressentimento pelos pais. Claro, vai chegar o momento, que é um momento de muita importância, que a gente vai ficar chateado com os nossos pais. Ah, porque eu sou assim, porque meu pai fez isso, porque minha mãe fez isso, porque meu pai não fez isso, porque minha mãe não fez aquilo. Vai ter, e tá tudo bem. Você pode ter esse ressentimento. O que você vai fazer com esse ressentimento? Você vai fazer uma carta para eles. Tô com muita raiva do meu pai, eu vou escrever para o meu pai. Eu não vou entregar, eu vou escrever. Depois, o que eu vou fazer com essa carta? Vou rasgar, vou enterrar, vou guardar para daqui a um tempo ler de novo. O que for, eu não preciso entregar ao meu pai. Por que, Elaine? Se ele me causou esse mal? Ele não tem consciência disso e provavelmente ele também tem a mesma dor que você. Então não vale a pena causar esse estardalhaço todo na família, tá? Não vale a pena. Nesse momento, não. Então, tô com muito ressentimento dos meus pais. Primeiro passo, vou fazer uma carta, vou escrever. Hoje eu tô com muita raiva do meu pai, vou lá e escrevo pro meu pai. Amanhã lembrei que minha mãe também, aí eu vou lá e escrevo para minha mãe. Vou trabalhando, eu posso fazer infinitas cartas, até aquele sentimento acalmar dentro de mim. E quando ele acalmar, o que acontece? Eu consigo enxergar que os meus pais têm essas dores, que os meus pais têm esse sofrimento, que os meus pais não têm consciência do que fizeram. Então isso é muito importante. É muito importante que a gente tenha esse entendimento, que os nossos pais não entenderam e sofrem as mesmas dores, provavelmente as mesmas feridas. E se você quiser, se você sentir abertura, você pode um dia conversar com seu pai e sua mãe sobre isso. Não dizendo que eles fizeram, não é acusando. Conversar, trocar uma ideia. Mãe, eu acho que minha ferida é essa. Como que você vê? Para que ela também veja, sabe? Isso é um processo de amadurecimento, tanto seu quanto deles. É claro, ninguém é responsável por curar a ferida de ninguém, nem seus pais, nem você é dos seus pais. Agora, nessa etapa, só a gente pode fazer isso. Mas isso ajuda. O que ajuda? Quando eu converso com meus pais, eu elaboro melhor essa situação. Ajuda muito. Então, nessa fase de ressentimento, lembra, eu vou escrever a carta, vou até me acalmar, e se eu quiser depois conversar com meus pais sobre isso, tá tudo bem, até esse ressentimento passar. E a última etapa, quarta etapa, é desenvolver um amor próprio. É eu entender que agora cabe a mim. Eu vou cuidar da minha criança. Então, eu vou fazer uma carta para minha criança. Eu vou dizer a ela tudo que a minha ferida me causa
e tudo que eu não preciso mais. Então, por exemplo, se eu tenho a ferida do abandono, no momento que eu estiver fazendo pirraça, eu vou acolher minha criança e falar, não precisa mais disso. Você não precisa chamar atenção. Você é amada. E você sabe que você é amada, então não precisa chamar atenção para ser amada. Você pode reconhecer o seu valor. Você não precisa do outro o tempo todo fazendo isso por você. Se eu tenho a ferida da rejeição, eu vou acolher a minha criança e vou dizer qual é a importância que você tem. Qual é a sua importância no mundo? Quais são os seus valores? Eu vou conversar com a minha criança fazendo isso. Posso fazer por carta e posso fazer mentalmente também todo dia. Isso ajuda. Se eu tenho a ferida da humilhação, eu vou dizer para a minha criança das minhas capacidades. Você é muito capaz. Você não precisa ficar cuidando do outro para mostrar as suas capacidades. Você pode ajudar os outros, mas o outro não é sua responsabilidade. E você pode ficar feliz com a sua autonomia. Você é uma pessoa autônoma. Você sabe fazer as coisas. Você não pode abrir mão da sua própria vida para os outros. E aí você vai acalmar e acolher essa criança. Quem tem a ferida da traição, você vai dizer que ela pode confiar. Que nem todo mundo vai enganar, que nem todo mundo vai trair e que isso pode acontecer, mas que às vezes as pessoas não fazem por mal. As pessoas não têm a intenção. Na maioria das vezes a mentira é um mecanismo de autoproteção, não de destruição do próximo. Então a gente precisa ter esse entendimento. Na maioria das vezes o que as pessoas fazem não são com a gente, elas fazem para se defender, isso nos afeta. Então você vai conversar essas questões com a sua criança, acolhendo essa criança, principalmente no momento de desconfiança que aparece muito forte. Você vai falar, não, você não precisa ficar assim, você não precisa controlar tudo para ter certeza de que não tem ninguém te enganando. Você não precisa ficar o tempo todo vigiando ninguém. Então isso vai ajudar. Gente, depois eu vou ler os comentários, tá bom? Da injustiça, você vai acolher essa ferida dizendo, você não precisa ser perfeita, você não precisa dar conta de tudo, você pode se permitir errar é humano, ria dos seus erros, seja menos exigente com você, seja mais amável e mais compreensiva com você e com seus erros, aprenda com os seus erros. E não se torture com os seus erros. Então são cartas e palavras de acolhimento que você vai ter com você mesmo. E isso vai desenvolver esse amor próprio. É como se a gente estivesse fazendo isso com uma criança, mas com a nossa própria criança. Porque, gente, não tem como seu pai ou sua mãe fazerem isso por vocês hoje. Não faz mais sentido. Você vai falar, gente, que coisa ridícula. Agora que minha mãe vai fazer isso por mim? Agora que meu pai vai fazer isso por mim? Não faz sentido, porque não faz. Porque agora você é adulto e quem tem que fazer isso por você é você. Não cabe mais a outra pessoa. Então, esse é acolhimento. E aí, assim, escrever, eu acho que é muito importante. Muitas pessoas fogem da escrita. Não fuja da escrita. Você vai ver o quanto que escrever é libertador. Escrever tira 1 tonelada de vocês e vocês vão ver como que vocês vão conseguir melhorar, tá? Deixa eu ler o comentário de vocês. Então, são essas 4 etapas que eu falei. Obrigada, Ju. A pessoa reconhecendo que tem uma ferida e trata. É possível eliminar essa ferida completamente? Vou falar daqui a pouco sobre isso. Paloma botou gratidão pela live. Uma coisa que eu aprendi com a minha cunhada Regiane é que só vou resolver com problema quando ele for realmente um problema. Não vou me preocupar com alguma coisa que ainda não aconteceu. Perfeito. É isso mesmo, Regiane e Paloma. O problema, só que aí você tem que só ver uma coisa. Nesse caso. E aí é muito importante. Foi ótimo que você colocou aqui que eu lembrei de uma coisa. Cada um tem uma forma de ver. Então, se isso tiver a ver com a ansiedade, beleza, é isso aí. Se eu estiver lá na frente projetando, querendo criar alguma coisa
que a ansiedade tem muito a ver com a ferida do abandono. Então, as pessoas que têm a ferida do abandono têm a ansiedade muito forte. Se você se tiver a ver com a ansiedade, beleza. Então, vou parar de criar coisas, me antecipar para resolver alguma coisa. Eu vou diminuir. Só que quem tem a ferida da injustiça, o que ele faz? Não tem o problema. Não enxerga o problema. Fuge de problema. Então, às vezes, a gente vai conversar com alguém, só que a ferida daquela pessoa também tem os seus contras. E eu não posso pegar aquilo para mim. Tem que ter cuidado só com isso, tá? Cuidado para não pegar o que é do outro. Mas se não tiver a ver com isso, tá tudo bem. Michele perguntou o que eu faço quando eu trato essa ferida. Ela vai desaparecer completamente? Não. Só que ela tem um lado bom. Todas essas feridas têm um lado positivo que a gente não vê. Então, deixa eu ver se já chegou a hora. Já. Quais são o lado positivo dessas feridas? Então, eu vou ler aqui para vocês que eu achei muito legal. Quem é escapista e trata a ferida, como que essa pessoa vai ficar? Então, por trás do escapista, da ferida da rejeição, esconde-se alguém muito capaz, com boa resistência ao trabalho. Então, qual é o lado bom de quem tem a ferida do escapismo e que consegue tratar essa ferida? É uma pessoa que se torna habilidosa, dotada de boa capacidade de criar, inventar e imaginar. Tem uma aptidão especial para o trabalhar sozinho. É eficiente, pensa em inúmeros detalhes, apto a reagir diante de emergências, não precisa dos outros incondicionalmente, pode muito bem ser feliz sozinho. Esse é do escapista. Por detrás do dependente emocional existe alguém habilidoso, que sabe muito bem realizar as suas demandas. Então, quando a pessoa trata a dependência emocional, como que ela fica? Sabe o que quer, tenaz e perseverante. Não desiste quando está determinado a obter alguma coisa. Tem o dom para a comédia, sabe atrair a atenção dos outros. Naturalmente engraçado, animável e sociável, reflete a alegria de viver. Capacidade de ajudar os outros, pois se interessa por eles e sabe como se sentem. Aptidão para utilizar seus dons quando os medos estão controlando. Talentos artístico, sociável, mesmo assim, precisa de momentos de solidão para repor as energias. Para quem tem a ferida da humilhação, como que fica? É uma pessoa que camufla-se, alguém audacioso, aventureiro, talentoso em muitos domínios. Então, quem tem a ferida da humilhação conhece as próprias necessidades, sensível às necessidades dos outros, também é capaz de respeitar a liberdade de cada um. Bom mediador, conciliador, jovial, gosta do prazer e deixa os outros à vontade. É de natureza generosa, solícita e altruísta. Talento organizador, reconhece os próprios talentos, sensual, sabe desfrutar o amor, de grande dignidade e demonstra orgulho. Quem tem a ferida da traição, esconde-se alguém que possui qualidades de líder. Com sua força, sabe ser tranquilizador e protetor. Muito talentoso e sociável. Grande capacidade de falar em público, aptidão para perceber e valorizar os talentos dos outros, ajudando-os a adquirir mais confiança em si mesmos. Capacidade de delegar, o que ajuda os outros a se valorizarem. Entende rapidamente como os outros se sentem e destensionando o ambiente,
fazendo-os rir. Capaz de administrar várias coisas ao mesmo tempo, toma decisões rápidas, encontra aquilo que precisa e se cerca das pessoas certas para entrar em ação. Capaz de grandes performances em diversos níveis. Confia no universo e sua força interior. Consegue relaxar completamente. Por detrás do rígido se esconde alguém criativo, com muita energia e dotado de grande capacidade de trabalho. Organizado, excelente para realizar um trabalho que exige precisão. Tende a se preocupar e a zelar pelos detalhes. Capacidade de simplificar, de explicar com clareza quando ensina. Muito sensível, sabe o que os outros sentem, analisando os próprios sentimentos. Sabe o que deve saber no momento oportuno. Encontra a pessoa certa para realizar uma tarefa específica e a coisa exata a ser dita. Entusiasta, vivo e dinâmico. Não precisa dos outros para se sentir bem. Assim como o escapista, em casos de urgência, sabe o que fazer e faz por conta própria. Consegue enfrentar as situações difíceis. Então, vocês estão vendo? Depois das feridas tratadas, tem um lado bom. Elas têm um lado muito bom, que vão fazer a gente crescer, que vão fazer parte da nossa personalidade. Por isso que eu falei, o tratamento é diferente da cura, porque a cura é como se fosse algo muito ruim, ela não tem tudo de ruim essa ferida, ela tem um lado bom que faz parte da nossa personalidade. Eu só preciso deixar que ela apareça. E aí, para finalizar, ele bota assim: quando que você sabe que você está no caminho da cura, que você está conseguindo tratar essa ferida? Aí, quem tem a ferida da rejeição está no caminho da cura, quando você ocupa cada vez mais o seu lugar, quando você ousa se afirmar, mesmo quando alguém percebe, parece esquecer-se da sua existência, você consegue se sentir bem consigo mesmo. Tornam-se raras as situações em que você receia estar em pânico. Ferida do abandono. Está em vias de desaparecer quando se sente bem estando sozinho, procurando menos atenção. A vida é menos dramática. Você tem cada vez mais vontade de realizar projetos e menos em se apoiar nos outros e consegue ir em frente. A ferida da humilhação está diminuindo quando você arranja tempo para observar as suas necessidades antes de dizer sim aos outros. Você assume menos responsabilidades e se sente mais livre. Deixa de criar limites para si. É capaz de pedir ajuda sem julgar importuno ou mesmo chato. Ferida da traição está no caminho da cura quando você já não se sente tão mal quando alguém ou alguma coisa vem a atrapalhar os seus planos. Você relaxa com mais facilidade. Esclareço que relaxar significa deixar de se prender aos resultados, deixar de querer que tudo aconteça de acordo com o nosso planejamento. Você não busca mais ser o centro das atenções quando experimenta orgulho após conquista e consegue sentir-se muito bem, mesmo que os outros não reconheçam. Ferida da injustiça. Está em via de cura quando você se permite ser menos perfeccionista, cometendo os seus erros sem vivenciar a raiva ou a crítica. Você se dá o direito de mostrar sua sensibilidade, se permite chorar na frente dos outros, sem perder o controle e sem medo da opinião deles. Então, isso aqui, gente, é muita atenção. Para você ver se você está curando, quando você começa a se reconhecer, a ser menos exigente consigo. Em cada aspecto, vocês viram que em cada aspecto.
A rejeição tem a ver com a questão de aceitação de si mesmo, dos seus valores, de quem você é, do seu lugar. Rejeição tem a ver com a aceitação do meu lugar. Eu preciso me ver nos meus lugares, me aceitar nos meus lugares. A do abandono tem a ver quando eu começo a entender que eu não preciso ser de atenção o tempo todo, que eu consigo fazer as minhas coisas sozinho. A da humilhação tem a ver quando eu consigo me olhar mais, dar mais atenção às minhas necessidades, olhar com o outro com carinho, mas dar o meu limite na relação do outro. A ferida da traição, ela começa a ficar curada quando eu consigo relaxar, quando eu consigo diminuir o meu controle sobre o outro. Ter sim um planejamento, mas parar de querer controlar e fazer com que tudo seja do meu jeito. A ferida da injustiça, ela começa a melhorar quando eu sou capaz de diminuir o meu perfeccionismo, quando eu aceito mais os meus erros. Então, basicamente é isso. O tratamento da ferida, ele é diário. Ele exige disciplina. A gente precisa fazer as 4 etapas que eu falei com vocês. Primeiro eu tenho consciência das minhas feridas. Depois eu vou aceitar a minha resistência diante dessa ferida. Até que eu vou entender essa minha ferida. Depois eu vou trabalhar o meu ressentimento com os meus pais, fazendo as cartas. Depois eu vou trabalhar com a minha criança, desenvolvendo meu amor próprio. Façam isso sempre. Façam isso insistentemente. Vocês vão tratar a ferida de vocês. Pode ser que mesmo tratada, se vier uma dor muito intensa, essa ferida volte. Pode. Mas tem que ser uma coisa muito grande. Tem que ser uma coisa muito grande. Vai voltar, mas se tiver bem trabalhada, bem tratada, ela não vai causar um desastre na sua vida. Entenderam? Ela vai ficar mais branda. E essas características, que são características de todas as feridas, vão estar ali, né? Vão estar ali porque faz parte da sua personalidade. Alguma dúvida, pessoal? Esse é o tratamento das feridas. Esse livro é muito bom, né? Quem não assistiu tudo, quem tem dúvida ainda, assista de novo, assista as lives anteriores, escreva, anota aquilo que você acha que é parecido com você. Agora é mais importante ainda, porque tem coisas muito comuns em todas as feridas. E às vezes a gente fica em dúvida, qual eu tenho? Então eu vou assistir tudo de novo para ver qual que eu tenho mesmo. Porque às vezes assim, eu sou perfeccionista. Só que tem um perfeccionista da ferida da injustiça e da ferida da rejeição. Qual é o meu? Ou eu tenho as duas? Eu sou exigente, mas eu sou exigente da ferida da injustiça ou da traição? Então, vai ver melhor, vai ver mais detalhadamente aquilo que a gente já estudou aqui. Alguma dúvida, pessoal? Vou esperar um pouquinho porque tem um delay. Se vocês gostaram, se vocês aprenderam, encaminha para alguém, sugere para alguém. Eu coloquei tanto aqui no Instagram, tanto no meu canal no YouTube, em forma de série. Então vocês não vão ter muito trabalho para procurar, tá tudo na mesma pastinha. No YouTube é só vocês procurarem lá, playlist, vai estar feridas emocionais. Vocês vão clicar e vão aparecer todos os vídeos das feridas emocionais. Aqui no YouTube tem uma série também. Só clicar, vão aparecer todos os vídeos, tá? Por conta da personalidade que se adquire a ferida ou por conta da vivência como criança? Por conta da vivência com a criança, tá, Michele?
É, até agora até você me falou uma coisa que é assim, eu já tenho, é como se a gente já nascesse com alguns aspectos mais que favorecessem mais essa minha ferida. Então é como se eu tivesse uma predisposição, vamos dizer assim, tá? Para desenvolver aquela ferida. E aí eu acabo desenvolvendo. Mas, geralmente, a estrutura familiar, o ambiente familiar que eu nasci, vai me favorecer a essas feridas, tá bom? Ju colocou, acho que perdoar os pais, mesmo que eles não saibam que nos feriram, é libertador. Abraçar e pedir perdão e perdoar. É isso aí. Eles não sabem, eles não tiveram a intenção. Pouquíssimos pais têm a intenção e fazem o mal de propósito, mesmo aqueles que fazem muito mal. Então é perdoar e liberar. Uma questão com os pais que eu acho que é muito importante da gente entender é que a gente não tem a obrigação. Eu tenho que amar os meus pais. Não. O amor é um sentimento desenvolvido, não é natural. Então, ele é desenvolvido com o quê? Com aquilo que eu recebo, com aquilo que eu tenho na minha vida. Então, imagina para uma pessoa que foi abusada pelo pai. Ah, ela é obrigada a mais pai? Não, não é obrigada a mais pai. Um pai que foi abusivo com ela, o que ela vai fazer? Ela vai trabalhar essa questão com o pai. Ela vai entender que aquele é o pai dela e que ele errou e ela vai se libertar dele. Vai entender que ela não precisa, ela é grata pela vida que ele deu e é isso. Ela não precisa desenvolver esse amor eterno pelo pai, não é assim, tá? Isso é um outro tema, mas é porque é importante que vocês entendam isso. A gente precisa trabalhar isso com a gente. E eu não preciso chegar para os meus pais e dizer que eu perdoo. Isso é uma coisa muito importante também aqui, tá, Ju? Eu não preciso dizer que eu perdoo, nada disso. Isso eu faço comigo, com as minhas cartas, porque isso pode gerar um mal-estar mais ainda nessa relação. Tá bom? É isso então, pessoal. Quem tiver mais dúvida, quiser fazer pergunta, quiser mandar qualquer coisa, pode me mandar mensagem também no privado, que depois eu respondo, tá bom? E qualquer coisa é só vocês falarem aqui. A partir da próxima semana, eu vou fazer lives com temas direcionados às emoções, que eu acho que vão ser temas muito relevantes. Então, depois, se vocês quiserem falar qualquer coisa sobre isso, também é só me mandar mensagem. Tá, gente? Muito obrigada pelo carinho de vocês, pela participação. Se vocês acham que alguém pode ser beneficiado com isso, compartilha, tá bom? Um beijo, gente. Até a próxima.